Olá, eu sou Raimundo Borges e estamos dando sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a governador do Maranhão. Hoje temos o prazer de conversar com o governador e candidato à reeleição, Carlos Brandão. Bom dia, governador. Muito obrigado por atender o nosso convite. Bom dia, Borges. Bom dia a todos os telespectadores que nos assistem. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, podendo conversar com você, com um jornalista experiente, que tem grande credibilidade no nosso estado, para a gente poder colocar agora as nossas propostas, conversar com o povo do Maranhão. Governador, qual é o foco principal nessa reta final da campanha? Olha, o nosso foco principal é manter essa boa relação com o povo, manter as nossas propostas que apresentamos desde o começo, acelerar as caminhadas, passeatas, comícios, enfim, e os programas de televisões, assim como o debate, né? Então é muito importante a gente manter essa agenda ativa, essa agenda interativa, uma agenda de proposição e uma agenda de comunicação direta com o povo. O senhor participou em 2018 e antes de 2014 das campanhas como vice-governador de Flávio Dino. Qual é a diferença hoje, o senhor como candidato a governador? Olha, na realidade nós já participamos de várias campanhas de governador. Eu tive a oportunidade em 2002 de coordenar a campanha do ex-governador Zé Reinaldo. Em 2006 eu tive uma participação muito forte na eleição do ex-governador Jackson Lago, fazendo parte da coordenação também, e ajudei muito também na coordenação da campanha Flávio Dino Brandão, 2014-2018. Então isso me dá uma vasta experiência para que a gente possa coordenar a nossa campanha. Sempre diferente de coordenar a campanha dos outros e coordenar a nossa. Mas assim, uma campanha muito parecida. A gente vai apenas fazendo os ajustes, evitando cometer os mesmos erros que foram cometidos, e eu diria que hoje essa campanha é uma campanha completamente diferente. É uma campanha, cada dia que passa, ela fica muito informatizada, fica muito na internet, e eu acho que cada dia que passa também o eleitor começa a observar cada vez mais cada um dos candidatos para que ele possa tomar sua decisão. Então, hoje, eu diria que é uma campanha muito moderna e cabe a cada eleitor hoje, certo, conhecer as propostas, conhecer o passado, conhecer a história de cada um dos candidatos. É muito importante que o eleitor passe a analisar cada uma das propostas e o passado de cada candidato, porque a história ela se repete e a gente precisa, para fazer um bom trabalho, a gente precisa ter experiência, a gente precisa ter conduta ilibada, a gente precisa ter um histórico na vida da gente que mostre que a gente fez, sabe fazer e vamos fazer muito mais. O senhor tem andado muito pelo interior, não só agora, mas principalmente agora, dos problemas que o senhor tem detectado, tem tomado conhecimento mais de perto, qual seria assim, o que o senhor daria prioridade caso seja eleito? Olha, hoje o que a gente pode ver é que a gente avançou muito, né? Na realidade, existia muita carência do serviço público. Então nós avançamos muito na saúde, construímos 26 hospitais macro-regionais, ou seja, a saúde está mais perto da população no interior, 18 policlínicas. Na educação a gente avançou muito, né? Entre construção, reforma e ampliação, nós fizemos aí 1.500 obras educacionais, não tinha nenhuma escola de tempo integral, hoje já temos 91, não tinha nenhuma escola técnica profissionalizante, hoje já temos 50, nós criamos mais uma universidade pública, que foi a UEMASUR. Então assim, quando você vai ver todos os serviços, a gente avançou. E ainda tem muita demanda, pavimentação de vias urbanas, foram mais de 4.000 quilômetros que foram pavimentados, praças nas cidades, restaurantes populares, nós só tínhamos 6, já temos 150, esse mês vamos chegar a 180 restaurantes populares. Então assim, que é um programa de segurança alimentar, no momento de crise, de dificuldade. Eu diria que a agricultura familiar, também a gente avançou muito, criamos a Secretaria de Agricultura Familiar para apoiar o pequeno produtor, que hoje coloca aí 70% da refeição das nossas mesas, né, abastece os restaurantes populares, abastece também as creches, os hospitais. Isso tudo fortalece, além do programa do PROCAF, que é o programa de compra da produção agrícola.
De forma que quando a gente vai ver, a gente teve muitos avanços em todos os setores, mas ainda precisa ser feito mais. Por exemplo, restaurantes populares, a gente quer levar para todos os municípios, ainda não tem, vai chegar a 180 municípios. Certo? As escolas de tempo integral, ainda não tem em todos os municípios, já tem 90. E eu diria que a gente tem que avançar na educação, avançar nessa mesma linha, avançar na saúde, certo? Levar mais policlínica, levar algumas maternidades para alguns municípios que ainda não tem, certo? Na infraestrutura, continuar melhorando e recuperando as nossas estradas estaduais, ali na pavimentação de vias urbanas. Então nós temos demanda, quando a gente chega no município, a gente tem demanda de toda a natureza. O prefeito chega, o ex-prefeito, as lideranças, olha, a minha escola ainda não foi reformada, né? O meu hospital está faltando equipar, né? O governo fez a reforma, mas falta equipar. Então, assim, são demandas de toda a natureza, a gente começou, avançou muito, mas eu preciso complementar. É para isso que eu quero ser governador, para continuar fazendo aquilo que não foi possível ser feito. Essa questão de continuar o governo que o senhor participou e que o senhor hoje está à frente, é um bom discurso para o eleitor, convencer o eleitor? Não se trata de bom discurso, se trata de convicção. Eu tenho convicção de que o que a gente fez é bom, mas que precisa ser feito mais. Quando a gente inaugura um restaurante popular e que vê o semblante daquelas pessoas, certo? Alegre, feliz, que não tinham o que comer. Então, Borges, não é fácil a pessoa acordar, ter 5 filhos chorando, certo? E não ter o que dar de alimentação para essas crianças. Hoje, o Maranhão é o único estado do Brasil que você tem 3 refeições a um valor simbólico de R$ 2,50. Imagina um trabalhador que vai sair em busca do emprego de barriga vazia. Então, hoje um café da manhã custa 50 centavos. É um pão com ovo, ou então um pão com carne, ou então uma tapioca com café e um leite a 50 centavos. Isso é um preço simbólico. Isso é segurança alimentar para atender aquelas pessoas mais carentes. Eu visitei um restaurante popular e onde tinha uma senhora com as 2 filhas gêmeas e elas estavam olhando para o restaurante popular, mas não tinha dinheiro para comer, R$1 o almoço. E eu perguntei para elas se elas estavam felizes e elas todas tristes. A mãe disse, olha, amanhã é aniversário de minha filha. Eu perguntei, qual é o presente que você gostaria de recebê-las? Eu queria almoçar no restaurante popular. Então, quando a gente vê esse negócio, a gente vê que ainda tem muita coisa para fazer. E ali, além disso, né, quando a gente vê que o agricultor familiar, que a gente está incentivando, que a gente está ajudando, ele está vendendo para o restaurante popular, então a gente está integrando a cadeia. Então ainda tem muito o que fazer. Eu vejo que a continuidade é importante, porque quando a gente faz a avaliação do governo, a gente vê que é uma excelente avaliação, é muito boa a avaliação do governo, mas as pessoas ainda querem mais, né? Eu vou te contar aqui um exemplo da hemodiálise, que só existia em São Luís. Eu imagino fazer uma hemodiálise, as pessoas vinham a 600, 800 quilômetros, a hemodiálise você tem que fazer 3 vezes por semana. Ele tem que rodar 600 quilômetros para fazer hemodiálise em São Luís. Eram 24 máquinas, hoje são 480 máquinas. Então a gente tem hoje hemodiálise em todas as regionais, deixando o paciente mais próximo do hospital. Então são conquistas, como o Socorrão aqui de São Luís, que é um equipamento moderno, 400 leitos, com L-ponto, num padrão Hospital São Domingos, num padrão hospital privado como a UDI. Os médicos são os mesmos que trabalham no UDI, são os médicos que trabalham no São Domingos, são trabalham no hospital da ilha. E você imagina só uma pessoa dessa entrar no hospital de um padrão privado e não pagar um centavo e fazer uma cirurgia e sair de lá, certo? Resolvido o seu problema de saúde. Então, nós estamos concluindo, por exemplo, o hospital de urgência e emergência no município de Imperatriz para atender a região Tocantina. Então, quando eu digo continuidade, é porque eu tenho que terminar o hospital. Lá ainda não está pronto, né? E tem muitas outras ações que nós temos que fazer. Então, dentro da nossa avaliação, tudo isso foi positivo, mas ainda tem município que ainda não recebeu. É por isso que eu quero... Porque, governador, os seus adversários estão colocando muito essa questão do Maranhão ser o estado mais pobre e tal. O senhor tem um plano para tirar o Maranhão dessa situação que as pesquisas e os indicadores sociais indicam? Olha, na realidade, os indicadores sociais, o último censo que nós tivemos foi em 2010. De lá para cá, nós não tivemos mais nenhum censo pelo IBGE. Então, o IBGE é realmente um indicador que mede os indicadores da pobreza
e da renda, né? Mas vamos avaliar aqui. Nós, quando assumimos o governo, o Maranhão era o 22º estado na educação, do IDEB. Hoje é o 13º. O Maranhão era o 8º do Nordeste na educação, no IDEB da educação. Hoje nós somos o 3º. Será que não melhorou? Né? Então, quando a gente criou mais uma universidade, será que não melhorou? 80% dos alunos que ingressam na universidade pública, como uma UEMA, eles são oriundos de onde? Das escolas públicas. Por quê? Porque a escola melhorou. Então, quando a gente tem hoje o salário do professor dos melhores salários do Brasil, a gente, em 7 anos e meio, não tivemos uma greve, porque a gente motivou e fortaleceu os professores para que eles pudessem dar um bom ensinamento. Então, quando você vê tudo isso que a gente fez, aí você faz, portanto, o Maranhão está na situação, um índice lá embaixo, né? Na realidade, nós encontramos o Maranhão numa situação muito difícil. E o que a gente fez avançou bastante. Está aí o resultado da educação do IDEB. E quando eu citei aqui, por exemplo de saúde, a gente tinha 24 máquinas de hemodiálise em São Luís. A gente só tinha UTI em São Luís. E hoje nós temos em 26 regionais. As máquinas de hemodiálise, nós temos 400, saltou de 24 para 400. Será que não melhorou? Então, quando você faz essa avaliação pelos números, realmente a gente tem convicção de que o Estado melhorou. O senhor, quando estava na condição de vice-governador, fez até viagens à China em busca de investidores internacionais para projetos no Maranhão. Essas viagens, esses resultados, eles já estão mais ou menos engatilhados, vamos dizer assim, para serem implantados aqui no Maranhão? O que existe de real sobre grandes investimentos no Estado? Olha, nós resolvemos enfrentar o desafio, que foi sair do Maranhão e mostrar o Maranhão para o mundo. Nós fomos a mais de 10 países, visitamos embaixadores, investidores, visitamos banqueiros e apresentamos as potencialidades do nosso Estado. O Maranhão não era conhecido lá fora. Mostramos isso para os grandes investidores do mundo, na área do turismo, na área de energia renovável, energia solar, energia eólica, na área de siderurgia, na área de refinaria, que nós temos uma aptidão, na área portuária, que nós temos aqui uma grande aptidão para essa área portuária, nós temos 3 portos. E um dos contratos que nós assinamos na China para trazer um porto para o Maranhão, ao lado do porto de Itaqui, que é o Porto São Luís, ele está acontecendo. Um investimento de 3 bilhões de reais. A empresa Cosan comprou esse projeto dos chineses. Nós assinamos esse contrato na China, na presença do ex-presidente Temer. 7 contratos que foram assinados na China, lá em Pequim, a presença do presidente Temer, 3 foram do Maranhão. Certo? Um projeto da refinaria, um projeto da siderúrgica e um projeto do porto. O porto já está em execução. Aí veio a crise da Covid, né? Em função dessa crise da Covid, certo? Houve uma retração dos investidores e agora nós estamos retomando isso, certo? Porque a gente tem um contato, eles têm interesse no Maranhão e, acima de tudo, eles têm certeza e convicção que o Maranhão é um bom estado para se investir. E porque aqui nós temos segurança jurídica e política. O empresário quer isso. Ele quer ter segurança de que ele chegando no Estado, ele não vai ser mudado as regras. Ele quer ter segurança que tem, ele tem certeza que tem uma segurança política. Então é isso que a gente tem que dar ao empresário. Uma segurança política e jurídica, oferecendo as potencialidades que o nosso Estado tem. São poucos estados do Brasil que têm essas características do Maranhão. É uma região portuária fantástica. Nós temos 3 portos, o Porto da Madeira, que é o porto da Vale do Rio Doce, nós temos o Porto do Itaqui, tem o Porto da Lumar, está sendo construído mais um porto, que é o Porto São Luís, esse que nós assinamos um contrato na China, de forma que só o Porto do Itaqui, para você ter ideia, o Porto do Itaqui hoje gera 16 mil empregos, entre diretos e indiretos. E é um grande vetor para exportação e importação. É por lá que saem os nossos grãos, é por lá que chega o nosso fertilizante, é por lá que entra o combustível. E nós temos que fortalecer isso, porque existe uma cadeia em torno de portos. Governador, tem um projeto da China, né, que é a nova rota da China, né, que se transformou no maior projeto da história da humanidade.
E já se fala que o Maranhão, com o Porto do Itaqui, poderia ser conectado a esse sistema gigantesco que a China está colocando em andamento. Como se daria isso? Olha, na realidade, o projeto chama-se Rota da Seda. É um cinturão abraçando o mundo. Esse é um projeto audacioso da China, que ela quer conectar com todos os países. E o Porto de Itaqui já foi escolhido. Portanto, eles escolheram 2 portos do Brasil para entrar na Rota da Seda, que é o Porto de Itaqui e o Porto de Paranaguá, lá no estado do Mato Grosso. Então, são portos estratégicos para que a gente possa integrar com a China. Certo? E quando você fala em China, você está falando no mercado de 1.400.000.000 pessoas. Quando você fala ali na Ásia, chega a 4 bilhões de pessoas. Então, o que interessa disso tudo? É ter consumidor. O Brasil hoje é um grande produtor de alimento e a gente tem um país que alimenta milhares de pessoas lá fora, além de alimentar os brasileiros. Então, essa interação, certo, faz com que o Maranhão se desperte e seja aí um grande potencial. E nós estamos criando agora a Zona de Processamento de Exportação, a ZPE, e com isso vai facilitar ainda mais. Acredito que até o ano que vem ela está instalada e pronta, abrindo o mercado internacional para exportar e favorecer, porque exporta sem praticamente pagar imposto. E, além disso, a importação. O senhor, se for eleito, vai encontrar a realidade do Maranhão no primeiro ano pós-pandemia. 2023, obviamente, será um ano de recomeço, depois de tanto estrago provocado pela pandemia. Qual a meta do senhor para enfrentar essa nova realidade surgida no pós-pandemia? Olha, primeiro dizer que o Maranhão foi o estado que teve o melhor desempenho no combate à Covid. Isso não são dados nossos, é dado do próprio governo federal. O Maranhão teve um grande desempenho, muita coragem, muita determinação, liderado pelo governador Flávio Dino, da abertura de novos hospitais, a contratação de muitos profissionais de saúde, a interiorização e levar vacina até as pessoas via aérea, ou seja, uma grande operação, uma coisa nova para todo mundo, mas nós tivemos aqui um sucesso e o Maranhão teve um grande desempenho. E uma coisa que não parou, certo? Eu queria aqui registrar, foi o trabalho. Nós lançamos um plano, certo? Um plano de investimento chamado Celso Furtado, para investir nas empresas, para que a gente pudesse melhorar as obras públicas, acelerar. E para você ter ideia, Borges, no ano de Covid, ano passado, são dados do CAGED, Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O Maranhão, só ano passado, em 2021, ele gerou 43 mil empregos de carteira assinada. Então, quando você faz uma avaliação dos últimos 6 anos, em função dos investimentos que a gente fez, foram mais de 10 bilhões de reais em obras, a gente chegou a gerar aí um saldo positivo no CAGED de 100 mil empregos de carteira assinada, são dados do CAGED. E o Maranhão ficou aí entre o primeiro, mais ou menos colocado, primeiro lugar do Nordeste, quarto do Brasil em termos proporcionais, né, no saldo positivo de emprego. Então, significa dizer que investir nas obras públicas, na recuperação das obras e implantação de novas obras, gerou muito emprego, uma coisa que nós não vamos abrir mão. Então, esse já é um modelo que a gente enfrentou no Covid, no combate ao Covid, que foi o acionamento, a geração de emprego. Eu vou investir 1,5 bilhão de obras todo ano, porque eu tenho certeza, eu tenho convicção que isso gera emprego. Nós recebemos aqui uns empresários, só para finalizar aqui, e os empresários vieram no final do governo Flávio Dino agradecer, dizendo: olha, Flávio, nós viemos aqui agradecer, porque no seu dinheiro nossa empresa cresceu, a gente gerou muito emprego. E um dos empresários disse: minha empresa tinha 43 funcionários, hoje tem 700 funcionários, graças às obras do governo. Então nós estamos no caminho certo, né? E vamos aproveitar essa mão de obra maranhense. O mundo todo está de olho na questão ambiental, principalmente levando em conta a Amazônia, na qual o Maranhão está encravado em 70% dentro da Amazônia Legal. O senhor tem um plano específico para a área de meio ambiente, a questão de devastação, a questão de devastação das florestas, principalmente, que tem ocorrido com muita frequência no nosso estado?
Olha, nós fizemos uma coisa que há 30 anos era tentado ser feito no Maranhão, mas ninguém conseguia. Nós fizemos o zonamento ecológico e econômico do bioma Amazônia. E depois fizemos o zonamento ecológico e econômico do bioma Cerrado e sistema costeiro. Ou seja, o zoneamento do Maranhão ecológico e econômico está pronto. No Brasil, acho que só tem 2 estados que conseguiu avançar nisso. E isso permite que a gente tenha um portfólio para a gente atuar nessa questão ambiental. Então, na área ambiental, nós temos vários programas. Certo? Primeiro que o desmatamento ele tem que ser legal, ele tem que seguir regras. Certo? O desmatamento ilegal é crime. E para o agronegócio investir, certo? E fazer desmatamento para implantar, para gerar riqueza, que é importante, ele tem regras, ele tem um checklist. Então, hoje, na própria secretaria, nós estamos exigindo que o empresário, ao dar entrada no processo de desmatamento, ele tem que obedecer às regras. Então, assim, o que nós temos feito, certo? Para que haja, porque a gente tem que trabalhar com desenvolvimento, certo? Um desenvolvimento sustentável. Ao mesmo tempo que haja, certo? A ampliação do negócio, certo? Mas a gente há também a proteção e preservação das matas ciliares, das nascentes dos rios. Então são regras do meio ambiente que a gente não pode abrir mão. O problema é o desmatamento ilegal. Esse nós vamos combater fortemente, porque a gente não pode admitir isso, que isso degrada a natureza. E para isso nós criamos programas como o Maranhão Verde. São 4 mil jovens que trabalham no interior, que fazem palestra, que fazem discussão ambiental, certo? O agente jovem ambiental, certo? Também são mais de 2 mil agentes jovens ambientais no estado inteiro. E esses eixos fazem com que a gente faça a proteção do meio ambiente. É lógico que tem sempre o cidadão que faz desmatamento ilegal, né? E aí a gente entra fortemente com a fiscalização. Governador, o nosso tempo acabou, são 30 minutos e são 2 minutos aí para o senhor fazer o seu encerramento aí. Bom, primeiro eu queria agradecer, Borges, pelo espaço que você nos deu. É muito importante para a gente possa esclarecer, falar um pouco sobre do que a gente sabe fazer, do que a gente ajudou a fazer. Nós temos convicção que ao longo desses anos o Maranhão melhorou na educação, na saúde, na infraestrutura, no social, na segurança alimentar. A gente ajudou a fazer, a gente sabe fazer e vamos fazer ainda mais. E eu, ao longo da minha vida pública, eu tive a oportunidade de exercer vários cargos que me deu muita experiência. Fui 4 vezes secretário de Estado, 2 vezes deputado federal, conhecendo e participando dos debates nacionais e internacionais e 2 vezes vice-governador. Portanto, eu me considero hoje uma pessoa profundo conhecedor da administração pública, 30 anos de vida pública sem responder a um processo, vida limpa, ficha limpa e com capacidade de gestão. Porque hoje, acima de tudo, o gestor tem que saber fazer gestão. Não adianta entregar um avião, certo, para um passageiro. O avião tem que ser entregue para o copiloto. Quando o piloto vai do banheiro, quem assume é o copiloto, porque ele sabe pilotar. Então, eu diria que hoje eu estou preparado, certo? Porque conheço bem e vou fazer ainda melhor. Portanto, eu aproveito a oportunidade para pedir o seu voto. Meu nome é Brandão e meu número é 40. Obrigado.